Operação Natal. E vamos para mais um filme genérico de Natal. Vamos para a sinopse do IMDb. Let's save Christmas. Say it. I'm not gonna say that. Things are about to get real. Após um sequestro chocante no Polo Norte, o comandante da Força-Tarefa ELF faz uma parceria com o caçador de recompensas mais infame do mundo para salvar o Natal. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre: se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam que eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Eu às vezes penso em fazer um canal de críticas muito curtas, críticas de cinema em uma ou duas frases. E esse Operação Natal cabia uma crítica desse tipo. Pensa só, a crítica podia ser apenas: filme genérico de Natal, estrelado por Dwayne Johnson e Chris Evans. Era melhor ter ido direto para o streaming. Só isso, porque não tem muito mais o que se falar sobre esse Operação Natal, ou Red One no original. Mas vamos tentar nos aprofundar um pouco. A direção é de Jake Kasdan, que dirigiu os dois Jumanji recentes. Jake Kasdan, para quem não sabe, é filho do Lawrence Kasdan, que era um roteirista que começou a carreira dele com os roteiros de Império Contra-Ataca e Caçadores de Arca Perdido. O cara começou muito bem a carreira. Enfim, esse aqui é dirigido pelo Jake Kasdan, filho do Lawrence Kasdan, e esse filme é um filme genérico, bobinho, cheio de clichês, e que é um filme tão genérico que eu duvido que ele vire um novo clássico de Natal, mas por outro lado eu também acho difícil alguém entrar no cinema e sair decepcionado, porque é um filme que vai divertir e depois vai ser esquecido. Apenas mais um filme descartável. Operação Natal era para se basear no carisma dos seus dois atores principais, que são dois atores principais muito bons e muito carismáticos, o Dwayne Johnson e o Chris Evans. Mas, assim como o Dwayne Johnson estava meio apático naquele Alerta Vermelho, e o Chris Evans estava meio apático naquele Agente Oculto, que, coincidência ou não, são filmes diretos para o streaming, aqui eles também estão meio apáticos, parece que eles estão meio cumprindo tabela. Tipo, tem que fazer o filme, então tá, vamos fazer. Não é uma dupla que causa empolgação quando você vê os dois juntos, os dois funcionam bem juntos, os dois têm uma química boa, os dois... Não, são dois grandes nomes, dois grandes atores, dois atores que têm filmes bem legais no currículo, mas que aqui estão apenas apáticos. J.K. Simmons aparece como um Papai Noel fortão. Ele tá bem, um Papai Noel fortão, gostei dele, mas ele aparece pouco. E uma coisa que eu achei curiosa é que... ele, com a barba branca grande e malhando, ele lembrou uma foto que rolou na internet há um tempo atrás dele. Não sei qual foi o contexto daquela foto, mas tinha uma foto dele de barba branca grande e fortão. Eles devem ter pensado: pô, e se a gente pegasse esse cara com esse visual e transformasse ele no Papai Noel? Eu desconfio que deve ter sido por aí que rolou esse Papai Noel do J.K. Simmons. Ainda no elenco tem a Lucy Liu e a Kiernan Shipka. O roteiro não é ruim, mas tem umas forçadas de barra meio sem sentido, tipo, que a gente deixa pra lá porque é um filme genérico. Um exemplo simples: o Dwayne Johnson e o Chris Evans fazem aquela dupla que a princípio não se dá bem, mas eles precisam trabalhar juntos por um motivo. Isso é explicado no início do filme, eles vão pra uma missão juntos e ok. Acabada essa missão em Aruba, vou até dizer o ponto, depois de Aruba não tem mais nenhum sentido o Chris Evans continuar no rolê. Porque... tipo, a gente já conseguiu o que a gente queria com esse cara. A gente precisava desse cara antes, agora a gente não precisa mais desse cara. Então dispensa esse cara, manda ele de volta pra casa dele e a gente segue com o filme. Mas aí o filme precisa ter os dois e acabou que o filme tem os dois e... Além disso, tem alguns efeitos especiais que tem a cara de que vão perder a validade daqui a muito pouco tempo. Em defesa do filme, eu gostei do universo criado, um universo mitológico. A Lucy Liu, ela faz uma personagem que ela é como se fosse uma coordenadora de universos mitológicos. Isso pode gerar uma franquia. Pode acontecer de ter uma franquia usando outros elementos mitológicos, isso é citado brevemente aqui no filme, então isso poderia ser uma franquia legal e eu gostei desse universo que foi criado. O problema é que se os outros filmes dessa franquia forem tão genéricos quanto esse, eu não sei se eu vou querer continuar a ver essa franquia. Por fim, uma coisa que eu achei curiosa e eu não entendi exatamente o motivo. Eu vi o filme legendado, eu vi o filme com som original, e em algumas cenas, no início do filme e no fim do filme, tem a cena que aparece a oficina do Papai Noel, e você ouve lá no fundo as vozes, as pessoas estão falando em português.
Não me pareceu ser algo dublado para o filme, porque a gente estava vendo o filme com o som original. Ou seja, o filme original tem pessoas falando em português. Na primeira parte do filme, no início, tem uma frase nítida e clara em primeiro plano que é em português. O resto é lá no fundo. Presta atenção, lá no fundo. Aquelas vozes que ficam lá no fundo e tal, me pareceu que era português. Tem a sequência de Aruba, parece que eles estão falando outra língua também, mas não consegui identificar. Eu diria que são nas duas cenas que aparece a oficina do Papai Noel, as vozes de fundo, e eu não entendi por que as pessoas estão falando português ao fundo. Um chute meu, que eu não vi isso em lugar nenhum, eu procurei no IMDb, não tem explicação para isso, mas um chute meu é que alguém deve ter pensado, alguém da produção deve ter pensado, a gente precisa arranjar umas vozes de fundo. Mas em vez de arranjar inglês, ou espanhol, ou alguma língua conhecida, vamos pegar uma língua exótica, porque aí a gente vai colocar umas frases sendo ditas numa língua exótica e ninguém vai entender nada. Então a gente pega essa língua exótica, que é o português, e a gente coloca os personagens lá no fundo, aqueles diálogos que a gente não precisa ouvir, que tem um diálogo acontecendo aqui em primeiro plano, e lá no fundo tem pessoas murmurando alguma coisa, e que não é para você prestar atenção naquilo. Então a gente coloca numa língua bizarra, numa língua exótica, numa língua que ninguém vai entender. É a única explicação que eu entendi para ter pessoas falando em português ao fundo, nas cenas de fundo. Será que foi isso? Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Operação Natal tá em circuito no cinema e ele tem cara de streaming. Eu não entendi por que pegaram um filme de Natal e colocaram no meio de novembro no circuito de cinema, a não ser que seja para cumprir um tempo nas salas e depois cair no streaming na época do Natal. Talvez seja isso, daqui a um mês e pouco, talvez ele esteja já no streaming. Não sei. Se você viu, escreve o que você achou aqui e vamos trocar uma ideia e vou responder seu comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu!